Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com Elana Corado, a psicóloga. E nós estamos falando, o nosso tema hoje é autismo. Alana, como eu havia perguntado, a criança, várias crianças, você até já tinha falado nisso, fica fora da escola. As escolas estão preparadas para atender uma criança com autismo? Olha, Modesto, existe ainda um despreparo muito grande, né? Muitas vezes por falta de qualificação, por falta de informação. Hoje a escola municipal ela funciona um pouco melhor porque por uma questão de exigência mesmo, né, do governo de que os professores estejam qualificados. Quando um pai ele precisa exigir que tenha um monitor sozinho para a criança, um monitor para acompanhamento da criança, na rede municipal é mais fácil de se conseguir, né? Então, a rede municipal ela é um pouco mais preparada. As escolas particulares, hoje, elas estão buscando esse conhecimento. Ainda não estão 100% preparadas, mas elas estão buscando esse conhecimento. Inclusive, nós da AMA promovemos, né, um curso em fevereiro, agora, e tinha muito profissional da educação. Muito. A gente superou as expectativas de vagas, a gente abriu 40 vagas e acabou fazendo 65 inscrições. Muitos profissionais da educação interessados em se qualificar para poder ajudar esses alunos, justamente porque o número de crianças com autismo vem aumentando e daqui pouco tempo, escola nenhuma vai estar ilesa de ter uma criança com autismo lá dentro, né? Vai estar livre disso. Além da AMA, existe alguma outra organização, ou outro órgão aqui que cuida disso, debate com os pais, se reúne para debater essas questões? Por enquanto não, né? Somos nós, AMA, e ainda não conseguimos fundar a ONG. Nós trabalhamos assim, um grupo de trabalho em prol da fundação da AMA, né? Por que a gente trabalha antes da fundação em si? Porque a gente viu muita necessidade. Há uma necessidade de orientação às famílias, há uma necessidade de qualificação aos professores, de trazer informação, cursos. Esse curso que a gente trouxe, fez agora em fevereiro, a gente trouxe 2 terapeutas ocupacionais de Brasília, né, a AMA que organizou, para trazer informação para os pais, professores, profissionais que queiram se aprofundar um pouco mais e trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, porque há uma necessidade muito grande, né? Eu gostaria de saber de você, no caso da escola, uma criança que tem um grau mais elevado do autismo, ele pode conviver na escola com os outros alunos na mesma sala? Na verdade, deve, né? O que a gente fala é porque a criança com autismo, ela aprende por imitação. Então, quanto mais convivência com as crianças da idade dela, do padrão de comportamento da idade dela, melhor. Tá? Porque ela vai aprender como que uma criança daquela idade, daquela faixa etária, se comporta, o que faz, o que não faz, né? Quer dizer, ela aprende a conviver com as outras crianças. Isso, e aprende como que é o comportamento da criança dentro do padrão da idade dela. Porque se ele estiver atrasado em alguma área, e ele vê que os coleguinhas estão fazendo aquilo que ele ainda não consegue fazer, ele vai ter mais interesse em fazer também. Né? Então, nossa indicação sempre é, quanto mais convivência com crianças da idade, melhor. Né? E caso haja necessidade, como você falou, de um grau mais elevado, um monitor para acompanhar essa criança. Caso seja um grau mais leve, tudo isso é avaliado individualmente, Modesta, é igual aos sintomas. A criança com autismo, se você pegar 2 crianças com autismo e comparar, uma pode ter alguns sintomas, o outro não, e vice-versa. Então, são mais de 30 sintomas, a criança pode ter alguns e outros não. Né? Então, nenhuma criança autista é exatamente parecida com a outra, igual a outra. Né? Podem ter sintomas semelhantes, mas são diferentes. Uma criança com autismo, ela é mais susceptível a outro tipo de patologia do que uma criança normal? Pode acontecer comorbidades, que a gente chama, né? Que é a criança tem algumas patologias, alguns transtornos que podem vir juntos, sim. No caso do TDAH, a gente pode ver crianças com autismo e hiperatividade também. Né? Então, pode acontecer sim. Né? Existe a frequência, principalmente com a hiperatividade. Que a gente vê que existe muito, inclusive existe hoje uma dificuldade de fechar o diagnóstico por causa da semelhança dos sintomas. Que a criança com autismo ela é muito ativa e ela tem um foco de atenção muito curto. Né? De coisa de 5... Não se consegue trabalhar na escola, por exemplo, o professor, mais de 5 minutos, 15 minutos, a depender da criança, sem parar.
né? A criança ela precisa daquele tempo para respirar, dar Pode uma ser pausa. confundido com hiperatividade? Sim, pode ser com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, justamente porque o autismo, a criança com autismo, ela também tem um foco de atenção muito curto e muito ativa. A maioria das crianças são bastante ativas, né? E gostam de ficar rodando, passeando. Aí, quando faz uma atividade, tem que ser uma atividade de poucos minutos e tem que dar uma volta para poder organizar as ideias e voltar para a atividade de novo. Elana, qual Isso. tipo de apoio mais importante para uma criança com autismo? A família, né? Além da família, a própria família precisa de apoio, ela precisa de uma rede de apoio, né? Os familiares, pode ser a própria ONG que a gente tem, né? A gente tem grupos de WhatsApp onde pais tiram dúvidas, falam, olha, com meu filho está acontecendo determinado comportamento, já aconteceu com vocês, o que vocês fizeram? A gente tem um grupo em que os pais se ajudam. Né? Então, a criança precisa dos pais e os pais precisam de apoio para ter informação para ajudar a criança. Né? E isso é que traz o desenvolvimento no dia a dia, principalmente. Alguma escola aqui em Barreiro já aconteceu de uma escola recusar uma criança com autismo? E de que forma as escolas estão preparadas para atender essas crianças? Recusar mesmo, eles não fazem por causa que tem medo, né? Tem medo porque hoje tem os direitos da criança com autismo, onde diz que a criança nenhuma com deficiência, não só com autismo, com outras deficiências, não podem ser recusadas. Mas existe aquele jeitinho brasileiro de falar que não tem mais vaga, né? Aquele jeito de falar que a gente está cheio, está com lista de espera e etc. Acontece bastante, Modesto. Né? Infelizmente, acontece muito. E nesses casos, o que o pai deve fazer? Olha, existe, né, a lei, essa lei que eu falei, que ela determina que nenhuma criança com deficiência ela deve ser recusada. Porém, eu percebo, o que eu sempre oriento você gostaria de que seu filho estivesse lá dentro somente porque você entrou na justiça? Ou seja, aquela criança, aparentemente, ela já não foi bem-vinda. E ela vai estar lá só porque você forçou uma situação. Eu, como profissional, eu não recomendo. Eu recomendo correr atrás dos direitos, óbvio, né? Mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque a criança vai estar lá dentro só porque a gente foi forçado uma situação. Né? Eu não colocaria o meu filho numa escola, mesmo que eu sei que é direito dele, porque brigaria na justiça, ok, mas poderia, né, processo, indenização, etc. Mas manter o meu filho lá sabendo que ele já entrou mal-vindo, não bem-vindo, né, eu tenho esse receio. Então, existem hoje opções de escolas, tanto municipais quanto particulares, que têm essa recepção melhor hoje. A ciência já provou a questão do autismo, por que acontece isso, dessa síndrome? Ainda não há uma causa comprovada, né? Existem estudos em relação à genética e à influência ambiental, o ambiente em que a criança vive. Então, vai desde passado geneticamente, de pai para filho. A criança já nasce com autismo ou ela adquire depois? Sim. Algumas crianças só apresentam o comportamento a partir dos 2 anos, mas ela nasce com ele. Né? Aquela questão que o pai fala, meu filho até os 2 anos ele se desenvolvia normalmente. E aí, de repente, apareceu, né, esses sintomas. Existem diversas teorias, Modesta. Existe a questão da genética, como eu falei, às vezes como causas ambientais, e a ingestão de alguma substância na gravidez, por exemplo, o álcool ou alguma medicação pode influenciar. Isso pode causar também. São os estudos que estão sendo realizados. Não foi comprovado 100% de o que causa o autismo, né? Mas eles estão estudando em cima disso. E, além disso, depois que a criança nasce, tem a questão da alimentação, né? Da ingestão. Existem estudos em relação aos agrotóxicos, existem estudos... existe um levantamento, assim, os agrotóxicos até ingeridos pela mãe durante a gravidez. Existe uma teoria em cima das vacinas, que hoje é um tabu muito grande, né? Porque fica aquele ponto de interrogação, vacinar ou não vacinar o meu filho? Porque diz que algumas vacinas são carregadas de metais pesados que podem, né, influenciar no comportamento da criança. Existem também teorias sobre alergias alimentares, de que o intestino, ele influencia no comportamento e, a depender do que a criança ingere, também pode influenciar no comportamento. Eu vejo muita dieta sem glúten, sem caseína, para melhorar o comportamento da criança com autismo. Então, existem diversas. Ainda não dá para saber. É um assunto muito interessante e eu acho que de interesse de muita gente.
E eu queria voltar um pouquinho mais aqui na questão da escola. A escola precisa ter um tratamento diferenciado, especial, para uma criança com autismo? Sim, assim, não especial que eu digo nas atividades, não tanto no tratamento com a criança. A criança, quanto mais ela for tratada semelhante à forma como os outros alunos são tratados, maravilhoso, ok. Mas algumas atividades terão que ser adaptadas, né? Por quê? Porque a criança ela pode ter uma forma diferente de aprender. Né? A criança ela pode precisar aprender de uma maneira diferenciada ou algumas coisas chamam mais atenção do que outras. Uma atividade que é interessante para a turma talvez não seja interessante para ela. O que a gente sempre indica é descobrir do que a criança gosta, quais são os gostos dessa criança e usar disso para facilitar a atividade. Né? No consultório eu uso muito isso e na escola também dá para usar. Você descobrir um desenho animado preferido da criança. Se a criança gosta de Peppa Pig, você fazer a atividade, colocar os desenhos da Peppa Pig para poder chamar a atenção dessa criança. Então, procurar entender com que facilidade, aonde que está a forma dela aprender mais fácil. Né? Isso com observação, o professor, com o tempo, vai pegando, né, essas manhas, conhecendo a criança e elaborando as atividades adaptadas para facilitar o aprendizado da criança. O que a gente fala em casa, tanto para os pais, para os professores e para os terapeutas, para todo mundo que for trabalhar com criança com autismo, na hora de falar com a criança, quanto menor a frase, melhor. Quanto mais objetiva, mais curta, né? Por exemplo, a criança chega da escola, aí o pai fala: filho, tira o sapato, pega o sapato e leva para o quarto. Ele não vai entender, ele não vai conseguir seguir esses passos. Mas se você fracionar, falar, tira o sapato. Aí aguarda a criança tirar o sapato. Depois pega o sapato. Quando ele estiver com o sapato na mão, agora coloque no quarto. É muito mais fácil, com certeza. Quer dizer, é importante também a questão da comunicação. Isso, porque quanto mais objetivo e mais curta a ordem, a fala, melhor para eles compreenderem. Né? Muita informação, falar uma frase muito longa. E também tem a questão, além da comunicação, né? De não usar ironias. Não usar ironias. A criança ela não entende muito ironia. Se você falar para a criança com autismo que vai chover canivete, ela vai pensar que vai cair canivete do céu. Ela não tem essa noção. Tá bom. Eu gostaria de saber de você o que a levou a trabalhar com crianças autistas e também com clínica infantil. Mas você vai me responder depois do nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.